Oi, meus amores, tudo bem? Lá venho eu para mais uma live relâmpago, trazendo algumas pílulas de consciência e também falar sobre o próximo trabalho, da qual eu estou sendo cutucada desde que, sei lá, novembro, dezembro, e fui orientada somente a fazer depois dessa minha volta, dessa viagem que vai se chamar Guerra dos Mundos. Gracita! Ouvindo! Levanta as oreba aí que esse assunto a gente gosta. Então, gente, eu vim primeiro falar sobre aquilo que a gente está vendo muito nas mídias e que acabam deturpando de fato o que está por trás de tudo isso. E eu vou costurar algumas coisas em relação a esse tema desse trabalho Guerra dos Mundos, que vai falar sobre Maldek, o planeta que acabou se explodindo por falta de consciência. A gente está ouvindo alguma coisa parecida que está passando aqui na Terra, falando um pouco também sobre a nossa herança genética cósmica estelar e um pouquinho sobre a nova ordem mundial, porque tudo se conversa, porque tudo é uma ponte para outra. Então, eu primeiro venho aqui trazer como é interessante, né? A gente ouve muitas coisas e o campo atrai, às vezes, manifestações cada vez mais. Te amo também, meu amor, muito mais práticas. Então, hoje à tarde, eu acabei de atender uma paciente que saiu, inclusive, conseguiu sair de Abu Dhabi e tá agora tranquila em Paris e agora tá revendo o que vai fazer da vida dela, esperando uma solução. Então, assim, você atender uma pessoa que está de fato passando pelo lerê te aproxima de uma realidade que não está somente sendo escutada, televisionada, né? Você vê o quanto isso afeta vidas que a gente nem imagina. E ela estava comentando de como ela estava tocada positivamente com o sheik de lá, que apesar de estar sendo bombardeado, apesar de estar sendo extremamente atingido, ele falou que ele não pretende revidar até onde ele conseguir segurar, porque não é a filosofia dele. Né? Porque, na verdade, a gente percebe que numa guerra perde-se completamente a clareza das coisas, o propósito das coisas. Não que uma guerra efetivamente tenha, né? Apesar de falarem que existe um propósito, é um despropósito, porque quando você entra numa situação de guerra, a gente entra numa situação de caos. E toda situação de caos, ela entra numa emergência, numa urgência. E pessoas em estado de emergência e urgência, elas não conseguem pensar com tranquilidade. Elas pensam no instintivo, reativas. E aí é muito fácil de você ser o quê? Liderada, comandada, já que você não consegue pensar. Porque vai ter sempre alguém que é mais estratégico, que é mais racional. E aí a gente começa a ir por camadas. Então, assim, obviamente que eu trabalho com ela, eu falei, deixei claro que até ficar meio que suspenso todo e qualquer tipo de processos terapêuticos muito profundos, porque ela, nesse momento ela estava totalmente precisando ser resguardada, acolhida, nutrida. Um processo desse em uma pessoa, e você imagina em milhares de pessoas o que acontece nas almas delas, e pessoas que talvez não tenham o recurso de se cuidar, de entrar numa terapia, entrar num processo de autoconhecimento para poder entender o que está passando e sublimar isso de um outro lugar e não transformar isso em raiva, como ela saiu de lá se sentindo injustiçada, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Eu não saber o que vai acontecer com o emprego dela, o apartamento dela, ela teve que sair com a malinha e falou, cara, vou pro mundo, eu vou sobreviver. E assim, a humanidade, ela foi por muitos e muitos e muitos anos e séculos lidando com essa história. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe sobre as histórias de guerra. Ou seja, a gente tem memórias de urgência, tem memórias de escassez, de questões de sobrevivência, de questões se vai ter um trabalho, se vai ter o teu companheiro, tua companheira, se vai encontrar com teu filho. Então, virou um programa, né, subliminar, ou seja, aquilo que a gente não fala abertamente, mas que já ficou no inconsciente coletivo, de uma carência profunda. Então, esse trabalho, que é um convite para todo mundo que sentir aqui, que está na hora da gente se cuidar das nossas guerras internas e também devolver para a terra, para Gaia, ou como diria a minha grande amiga Gracita, Eleape, a cura também.
Porque você imagina que nossos celulares e notebooks têm cristais que fazem a parte de armazenamento de memórias. A Terra é cheia de cristais, tanto que a gente adora comprar os cristais por aí. Os cristais, eles são verdadeiros pendrives. Então você imagina quanto que de memória a Terra já vem acumulando de todas essas situações e informações que eu citei aqui para vocês. Eu acho que está na hora da gente devolver para a Terra mais amor, mais equilíbrio, mais cura. Então esse trabalho, ele não é somente sobre nós nos curarmos das nossas guerras e batalhas internas, para que a gente encontre a nossa paz interna, mas para que a gente possa promover também essa frequência através de um grupo, de um coletivo, de uma massa para a Gaia. Como é que vai funcionar isso, gente? São 3 encontros que vai ser ou presencial, online ou gravação. E quais são os temas? Autossabotagem, desvalorização, autodesvalorização, carência, submissão, manipulação, controle, insegurança, rejeição, abandono. A lista é enorme, porque são memórias, são informações que vão ser acessadas que fazem com que a gente não se sinta em paz. Porque esse trabalho ele veio de um chamado, porque justamente quando a gente fala de uma guerra mundial, é um espelho de diversas mentes, de diversas almas que estão em guerras individuais. Então a gente, e tem uma coisa que é muito interessante que a gente não percebe, por isso que eu falo que tem muita coisa subliminar. A entrelinha do contrato que a gente não lê, e se dá mal. Muitas pessoas adoram fazer saudação de bom dia, até escrever em post, não sei o quê. Vamos à batalha, seguimos na batalha, vamos à luta, e por aí vai. Cara, parece coisa de guerreiro, de corajoso. Vou te dar uma dica. Quanticamente falando, arquetipicamente falando, obrigada, amiga. Isso você está chamando guerra, batalha, pro seu dia a dia. Em vez de você acordar e falar, paz no nosso dia, luz no nosso dia, parece muito fofo, né? Isso é papo de babaca. Aí chama batalha, chama guerra. A gente chama a guerra todos os dias pro nosso campo. Porque tudo é uma batalha, tudo é difícil, tudo é desafiador. Porque se não tiver desafio, dificuldade, aliás, né? Desafio é mais interessante. Se não tiver alguma situação caótica, ela é desvalorizada. Vocês já perceberam que tudo tem que ter um perrengue? Tudo tem que ter, até os filmes, tudo tem que ter. Se ferrou até aqui. Respira. Você vai, você rema, que é uma hora apazigua. Percebam que isso, inclusive, é um tipo de programação. Todos os líderes colocam os seus povos em situação de estresse absurdo e aí depois entra a paz, apaziguar, eles entram como sendo salvadores. E aí vem aquele momento de paz absoluta e eles entram numa outra fase de dominância. Por que isso acontece? Porque pessoas que não sabem do seu próprio valor, que não têm instrução, que não têm conhecimento, eu não estou falando de faculdade, eu não estou falando de colégio, eu estou falando, statement total do dia, né, Gra? Eu estou falando de conhecimentos verdadeiros. A Gra que está aqui comigo acompanhando, eu sou muito grata, inclusive a Graça, porque trocas com elas incríveis são possíveis porque a gente fala de coisas que não são ditas em faculdade. Inclusive porque grandes faculdades, grandes instituições são patrocinadas por homens que querem se manter no controle. Então você vê, são igrejas, ou são instituições religiosas, ou bancárias, financeiras, ou industriais, que bancam mídias, que bancam instituições de ensino, para que sejam ensinados aquilo que vai continuar fomentando o uso, o consumo e a submissão daquele sistema. É raro a gente entrar em algum tipo de curso aberto tão amplamente, que seja inclusive, né, chancelado, de expansão de consciência. Então, esse trabalho é justamente para que a gente comece, não só o trabalho, essa live, independente de quem quiser fazer o trabalho comigo ou não nessa ativação. É um momento que a gente está do Daodece, porque a gente está ouvindo falar muito sobre naves, sobre os avistamentos, muita luz chegando na minha vida. Arro, meu amor. A gente está ouvindo falar sobre novas tecnologias que surgirão.
Então, vamos congelar aqui nesse momento. E vamos andar um pouquinho atrás, voltando para o nosso método educacional. E não só em escola, mas dentro de casa. Nós somos educados de uma maneira muito restrita. E de uma maneira onde a gente não se coloca, ou quando se coloca, em estado de primeira instância, porque isso é tido como egoísta, e o que é diferente de egocentrismo, que o egoísmo ele é necessário, tanto que no avião fala, a máscara que cair vai pra você, depois na criança, porque não dá pra salvar o outro, você tá todo cagado. Então a gente tem que reconstruir e ressignificar muitas coisas. E esse lance das nossas guerrilhas internas, elas são tão sutis. Eu coloquei nos stories o meu, olha isso, gente, meu guarda-chuva, que era desenhadinho da ovelha negra. Aí veio uma pessoa fofésima, que eu adoro, querendo só me falar assim, olha, Gabu, presta atenção numa coisa, porque teria algumas pessoas que poderiam criticar os seus stories por estar usando ovelha negra. Aí eu falei pra ela, eu caguei pra essas pessoas. Porque, pra mim, eu não tô falando de raça. E vou deixar bem claro aqui, quem ainda segrega, quem ainda não entendeu que é muito mais além de que quanto mais a gente fala sobre segregação, quanto mais rótulo a gente coloca, mais distante do divino a gente tá. Porque o verdadeiro Deus não tem cor, o verdadeiro Deus não tem sexo, o verdadeiro Deus não tem idade. Então todo o movimento que separa, seja político, religioso, de etarismo, de agenda sexual, não sei o quê, eu não entro nesses rolês. Tanto que eu fiz um comentário de ovelha negra, poderia ser pink, né, que agora tá na moda, eu acho que é por isso que tem ovelha pink. Gente, para de ser chatos. Vamos olhar para aquilo que interessa. Pra mim não importa se um cara fala que ele gosta de homem, de mulher, se ele é trans, foda-se. Se ele é um humano de valor e de caráter, eu vou amá-lo e vou querê-lo na minha vida. Não me importa o que ele quer fazer, se ele tem 50, 60 anos e tá usando mini saia, ou tá usando shorts, tá pegando não sei o quê. Pouco me importa. A gente tem que parar de estar toda hora criticando e julgando, porque são as pequenas batalhas isso daí. O tempo inteiro a gente tá, seja no trânsito, arrumando briga no trânsito, seja no reunião de condomínio, ou seja no grupo do WhatsApp, ou não sei o que na família. Cara, é uma briga atrás da outra. Quando você vai ver, você imagina milhares de pessoas que vivem em conflitos pessoais, dessas próprias questões, entram também em conflitos no trabalho, com filhos, marido e mulher, com amigos, seja lá o que for, se vai no restaurante. E aí você vai fomentando essas diversas discussões, fora essas discussões que eu falei, de separatismo, porque fala de idade, fala de cor, fala de classe social, fala de partido político. Gente, a gente precisa acabar com essas brigas internas e essas brigas relacionais. Porque isso gera um movimento quântico. Joga para a nuvem. E você joga isso para um nível de consciência que vai fomentar o quê? Que nem você tem uma mesa, você tem uma parede. É densificado. Uma realidade, ela se torna realidade porque você densifica aquilo, tanto que você acredita. Agora mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a parada vira verdade. Então, o convite que eu faço para vocês é começarem a se observar quando vocês chamam a briga pro dia a dia de vocês. Parem de falar, vamos levantar, bom dia, vamos à batalha, vamos à luta. Vamos à luta porca nenhuma, meu. Bom dia, meu dia, vamos trabalhar, vamos mais um dia de conhecimento, mais um dia de sabedoria, mais um dia de amor na minha vida, mais um dia de dinheiro na minha vida, porque não é feio agradecer o dinheiro, porque aí entra também nessa briga interna. Acabei de atender uma outra moça aqui falando sobre autovalorização. Fica sem graça de falar quando a agenda tá cheia e a agenda do colega não tá cheia. Ou quando recebe dinheiro, acha estranho que tá recebendo muito dinheiro. Para, mano! Vamos deixar o universo te presentear, te agraciar. Porque a gente quer tanto isso, na hora que recebe não sabe o que faz, porque não foi educado, foi programado a isso. Então, o trabalho da Guerra dos Mundos, ele é muito mais sobre as nossas guerras internas, a neurolinguística em ação através de você. Ah, obrigada! Porque o que a gente precisa é trégua em nós. Se a gente acredita em física quântica, a espiritualidade, a gente precisa começar a auto-aplicar em nós, no nosso dia a dia.
Foi interessante. Ontem à noite eu cheguei em casa, desde que eu fiz a transição de carreira, eu fiz uma viagem para o Butão e para a Índia e eu trouxe um dragão lindo, negro. Ele ficava na porta do meu apartamento. Cara, ele deve estar ali uns 10 anos. E eu estou nessa fase, inclusive, canalizando, me trabalhando, né? Essa ativação da Guerra dos Mundos, que isso é muito importante a gente deixar claro. Todo o processo de trabalho de programação, de ativação sério, o terapeuta tem que se acessar antes, tem que ter coerência. Eu não posso trazer um tema de um trabalho de paz, de guerra, de trégua, se eu tô na guerra profunda. Tanto é que eu tive meus momentos de guerra na minha viagem, não escondi de ninguém, que foi justamente o campo já me curando, me preparando para esse trabalho de semana que vem. Então, se a gente acessa questões realmente, acessei coisas fortíssimas na Inglaterra. Porque eu questiono sim o sistema monárquico, eu questiono sim o pão e circo que é feito nesses lugares. Porque todo mundo na merda, mas tá ali reverenciando a porra de uma coroa, e que aí? E neguinho no inverno, sem calefação, como é que faz? Sem comida. Então, assim, a gente precisa começar a tirar o poder daqueles que a gente coloca lá em cima e trazer para si mesmo. A Guerra dos Mundos é sobre isso, esse trabalho. A gente resgatar o nosso poder e parar de guerrear com a gente mesmo e achar que eles que têm o poder e que podem falar o que a gente pode, não pode, o que a gente é, o que a gente não é. E aí, então, quando eu cheguei em casa ontem, tava destroçada a máscara do dragão no chão. Eu falei, uau! E aí você para. Ah, é só acabou a cola depois de 10 anos, normal, tá, tudo bem. Mas o universo, ele fala nas entrelinhas. Eu entrei e me deu vontade de colocar uma pomba do Espírito Santo branca, que também é super antiga, e coloquei lá. Qual foi a mensagem que veio? Você não mais precisa estar no estado de guarda, de proteção. Agora você vai viver a paz. Viver na sua presença em paz. Porra, mano, que presente você recebeu um recado, uma mensagem dessa. Porque é exatamente o que cada um de nós merece. As batalhas internas, elas são devidas por um momento para que a gente sobreponha, para que a gente cura, ressignifique e faça as pazes com a gente mesmo. E aí, exatamente, esse trabalho, ele vai ter 3 etapas, onde a gente vai trabalhar questões do sexo, do dinheiro, a estrutura que nós vivemos e que é manipulada e que já vem lá de trás, que a gente vai sim trazer uma parte que vai falar dos Anunnakis. Ai, o que é Anunnaki? Aquela galerinha que veio pra cá, fez um humano, fez uma engenharia genética para que a gente fosse escravo, para que a gente explorasse ouro para eles, para que eles levassem lá pro planetinha deles, porque eles precisavam de ouro para a respiração, né, para a sobrevivência deles. Então, ou seja, foi feito um DNA específico para a gente suportasse porrada, suportasse submissão, escravidão. Ou seja, gente, essa história, sabe aquela musiquinha, a história se repete como um beck? Essa história é há muitos anos que ela é repetida. Então a gente está precisando entrar num nível de reprogramação lá de trás. Temos que estar sempre atentos às mensagens subliminares, sempre, e de coração aberto. Para fazer, e aí que entra a mensagem subliminar, ela tem que bater aqui, ó. Ela tem que sentido, tem que fazer sentido, tem que sentir. E aí a gente já entra nessa parte que o trabalho vai trazer e que eu vou falar também, dar um recado aqui de tudo que a gente está vivendo e da nova ordem mundial. Nós fomos deseducados a vida inteira, entrando sempre somente com ciência, com pensamento, esquecendo, anulando, intimidando e envergonhando, vulgarizando a nossa intuição, os sextos sentidos, nossos sentimentos, nossas emoções, e tá esse caos, aí que tá. Ninguém pede desculpa quando chora. Olha que ponto que a gente chega em saber que as lágrimas, elas são catalisadores químicos realmente, tem funções realmente, cada tipo de lágrima que você chora. Porque isso é química, é física, é biologia no seu próprio corpo. Tá tudo bem. Só que a gente não foi educado a isso. E quando se falava de alguma coisa nesse nível mais sensível, era coisa de mulherzinha. Porque é o arquétipo feminino, mas não é que é de mulher, é o arquétipo feminino. E quando a gente se ouve falar na cura do feminino, não é feminismo. Não é só fazer encontro do sagrado feminino. A gente tem que trabalhar o sagrado masculino e feminino. Porque ambos, homens e mulheres,
estão destruídos. Ambos não estão sabendo lidar tanto com o intelectual como com o intuitivo, com o que sente, com as suas emoções, muito menos está completamente atordoado nos seus pensamentos. E aí o que acontece? Quando você tem uma galera que está atordoada tanto no que sente quanto no que pensa, você mete um salvador. Pronto. Veio o Buda, veio Jesus, veio outros avatares, outros seres, não sei o quê. Tantos que a gente já ouviu falar aí que já deu problema. Agora, recentemente, não preciso nem dar nome aos bois, que eu fiquei em choque. Eu fui no evento dele, eu segui as meditações dele. Mas, cara, ele é humano. Ele é um espelho da humanidade. Que a humanidade precisa sempre de um bendito de um salvador. E aí que eu venho falar, para fechar aqui. O trabalho da Guerra dos Mundos é para que a gente resgate a nossa soberania, a nossa autonomia, nosso alto valor, nossa independência. A gente não é autossustentável. Nós precisamos, a cocriação é justamente uma criação em parceria com algo, com o universo, com o outro, com a terra. Uma planta, ela vai existir, mas ela precisa do quê? Primeiramente de uma água, de minerais, de sol. Mas ela é independente, ela vai crescer independente da plantinha do lado. Cada um tem a sua realidade. Então, a gente entender que nós somos independentes é uma coisa e auto é outra. Porque quando a gente se coloca nesse lugar dessa bandeira toda, você tá mandando mensagem pro universo que não precisa de porra nenhuma. Logo o universo, porra nenhuma, vai te mandar. Desculpa o português aqui, tá? Resgate a nossa grandeza, exatamente. Quem me conhece sabe que eu tenho uma palavra solta, às vezes eu sou mais educada. A Graça que tá aqui, o Gracita não falava há muito tempo palavrão, tá? Mas é que às vezes ela sai, ele sai gostoso. E esse é o grande lance, gente. A gente precisa entender que nós precisamos estar num estado de harmonia, de cocriação. Não tem collab? É isso, cara, uma colaboração, mas mantendo a integridade, a individualidade, a independência de cada um. E para isso acontecer, a gente precisa curar dos traumas, precisa curar de tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente não merece, que a gente não pode, que a gente não cabe, que a gente não deve, que tem que casar, que tem que ter filho, que tem que isso, tem que aquilo outro, tem que nada. Quem paga as suas contas? Fala assim, ai, porque a minha mãe quer tanto que a gente tenha um filho. Eu vi uma outra terapia de casal aí numa série que eu assisto, que são laboratórios pra mim. A mulher queria um quarto filho, gente, presta atenção. Ela ia separar do homem se não desse um quarto filho. Eu falei, vai se ocupar com alguma coisa com você mesma, mulher. Presta atenção, porque a minha mãe, não sei o que. Gente, a mãe vai acordar na madrugada pra limpar o cocô, a cólica do neném. É a mãe que vai ficar ali, ó. Ela já fez, já teve a história dela. Agora, se você não tiver afim desse rolê pela terceira, quarta vez ou nunca na tua vida, você tem total liberdade para isso. Então, assim, a gente tem que parar de ser levado pelo que a sociedade quer. O que eu vejo de histórias de pacientes de casais que acabam na meleca do casamento, por quê? Porque o pai quer isso, a mãe quer aquilo, porque a avó não sei o quê, porque a tradição não sei o quê. Falei, e quem são vocês? Quem é que dorme e acorda junto? Quem é que paga a conta para estar junto? A gente tem que parar de ouvir o tempo inteiro. E aí volta para o que a pequenininha falou aqui, né? De sentir, né? As entrelinhas subliminares, porque é exatamente isso. E o sentir tá aqui de novo, no coração. É aqui que a gente vai saber o que faz sentido pra gente ou não. A verdade, ela é única. E ela só é possível quando você acessa seus níveis mais profundos de traumas, de medos, de padrões, seus sentimentos mais profundos escondidos. E é da onde eu quero chegar. Quando você tem a sua autoguiança, você não precisa de salvador, você não precisa de mestre, você não precisa de guru, absolutamente nada. E a nova ordem mundial, ela vai vir mascarada. Eu fiz um post hoje sobre isso. Então eu vou deixar muito resumido, porque tá um post aí para vocês lerem, tá? Para não me estender mais, para atender paciente que já chegou, inclusive. A verdadeira luz, ela não vem para salvar, ela vem para fomentar o seu autorresgate. A verdadeira luz, ela não vai lhe colocar ou vai lhe permanecer num lugar de submissão, de pedinte, de manipulação e de controle. A verdadeira luz, ela vai querer que você se acesse e que você se liberte. A verdadeira luz é lucidez. Então, avistamentos, você tem avistamentos, só que são avistamentos, puta, que nem estrela.
Não tá aqui. Você não vai ter nave aqui do seu lado, estacionando na garagem da tua casa, baixando os neguinhos azul, verde, amarelo, roxo, alto, magro, com 2, 3, 4, 5 dedos, pra te botar dentro da nave, dar um rolê, te abduzir. Eles não virão por um simples motivo ou 2 simples motivos, seja lá quantos motivos. Primeiro, por densidade. A densidade deles é diferente da nossa. Eles não conseguem, não tem campo para isso. É muito denso aqui. Tá? O nosso rolê é para a gente mudar de dimensão, mas é uma outra configuração que a gente não tá. Ou seja, a gente tá longe de estar perto de um rolê, de chegar um ET e dar a mão pra gente. Tá? Então, assim, o contato que a gente fala, multidimensional, da luz, é via telepatia, é via meditação, é via respiração, conexão astral. E isso tem que ser feito de uma maneira daqui do coração, sempre voltado para a luz, sempre falar em frequência de luz, para que você também não nesse meio do caminho, aí não receba interferência, acha que tá falando com o neguinho da luz e tá falando com o neguinho do outro lado. Porque o que vai começar a aparecer são coisas que já eram sabidas, estavam guardadas previamente para este momento pós-guerra, as pessoas entrarem em estado de... E aí precisa vir alguma coisa que acalme, e aí depois você entra de novo com mais uma manobra, mais uma narrativa de manipulação e controle. Ou seja, o que aparecer de seres, de naves e de tecnologias não são da luz, não são da Federação Galáctica, nada disso, porque eles vão continuar fazendo o que eles fazem à distância da dimensão deles e a gente nessa nossa dimensão. Toda e qualquer outra coisa que acontecer, que forem falando, que não precisa dar nome aos bois, esquece. Porque já se sabe que tecnologias estão sendo guardadas, receitas médicas, químicas, farmacêuticas, de energia elétrica, hidráulica, há muito tempo. Tá pipocando de novo a Feira de Ciências que teve lá atrás, que era da época de Tartária, a Feira de Chicago. Postei tudo isso já ano passado. Tá tudo voltando, por quê? Porque isso vai começar a vir à tona. Então, gente, é só um recado aqui. Tá na hora da gente começar, tá na hora não, passou da hora da gente olhar pro nosso umbigo, pro nosso buraco, pro nosso coração, entrar em paz com a gente mesmo, porque na hora que começar a chegar o momento da virada, você de novo não sucumbir e de novo achar que vai ter um salvador, só que dessa vez não vai ser um salvador, né? A ideia é que seja um coletivo de salvadores. Uma raça XPTO que vai chegar, pleidiano, sei lá o que, lindos, maravilhosos, loiros, azuis, alongados. Chega de Salvador. Chega de ir atrás de alguém. A gente que tem que se olhar e bater aqui, ó, fazer a nossa conexão a partir daqui do coração. Então, recado dado, Guerra dos Mundos é um trabalho pra gente e que vai ser ofertado pra Terra. Nossa, agora apitou meu ouvido a rou. Valeu, galera. Nossa, o direito, inclusive. Tô bem prática, né? É isso, gente. Então, quem quiser saber sobre o trabalho da ativação da Guerra dos Mundos, me manda um direct, escrito Guerra dos Mundos. São 3 etapas, onde a gente vai trabalhar paz em nós, o resgate da nossa autonomia, soberania, independência, fazendo reprogramações desde lá de trás, quando começou a formação da humanidade até hoje. Certo? Esse trabalho ele vai estar disponível gravação. Ah, eu não posso fazer no dia. Eu tenho que lançar num dia e no horário. Se você consegue ou não, não tem problema. Tu pega e faz gravado. O importante é que esse trabalho vai ser sempre ofertado depois. A gente fecha uma etapa, vai estar curada a temática. E a gente vai fazer um movimento de meditação e ativação e vai jogar para a Terra. Tá? Então, é um trabalho que é além do que a gente está imaginando. É como a gente pode... Ah, o que eu posso fazer para a Terra? Faz um trabalho desse. Porque quando a gente entra num campo coletivo e joga essa energia de cura para a Terra, ela vai receber, tá? Cada rodada custa R$88, certo? 3 rodadas. Quem quiser, me chama. A gravação fica disponível ad eterno. Assim, puta, cara, é um tema que não é temporal, ele é atemporal. Então, quem sentir de repetir primeira rodada, segunda rodada, ele inteiro... vai repetir, você vai ter esse trabalho para sempre com você. Beijo no coração. De nada, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui. Paz, paz, paz. É isso, cara. Muita paz
para todos nós. E até!